Toda honra e toda glória seja dado àquele que merece, seja dado ao nosso Deus. Eu gostaria de registrar uma palavra forte que ainda arde no meu coração na tarde desse dia de domingo. Eu estive meditando nesta palavra, pois hoje à noite, culto de jovens, estarei ministrando a palavra do Senhor. E essa palavra ainda mexe muito com o meu coração. Eu gostaria de deixar registrado para compartilhar do que Deus falou conosco nesta noite. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 6, que o texto diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos imediatamente para partirmos para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E analisando aqui o contexto desta palavra, a gente percebe que Paulo está em Antioquia com uma missão dada pelos apóstolos e presbíteros da cidade de Jerusalém para ir até a cidade de Antioquia, levando uma carta para resolver uma situação que causava problemas naquela cidade. Problema da qual causava confusão doutrinária na igreja em Antioquia e naquelas regiões da Ásia, naquelas regiões da igreja, onde a igreja havia chegado. Que confusão era essa? A confusão era que os cristãos judaizantes que chegaram àquelas igrejas, não enviados da parte dos apóstolos, ou dos presbíteros, ou dos líderes da igreja naqueles dias, levavam mensagens que subjugavam o povo a uma situação da qual eles já haviam sido libertos da opressão e do poder da lei, porque eles queriam submeter os irmãos das igrejas a uma situação que não era necessária para a salvação. Situação essa que os irmãos deveriam ser circuncidados por uma tradição judaica e não cristã. Por ser eles judeus, eles acreditavam que os cristãos dos quais foram evangelizados e o poder do evangelho, a mensagem da cruz, alcançaram, esses irmãos deveriam também ser circuncidados. Mas esta situação causou muitos problemas à igreja. E aqui
aplicando isso nas nossas vidas para os dias de hoje, há situações que são idênticas na igreja cristã hoje. Pessoas que antecipam julgamentos, que subjugam aos cristãos, ou à igreja, ou principalmente aos novos convertidos, há uma situação que não é necessária. O apóstolo Paulo escreve à igreja, aos Gálatas, dizendo que Cristo já havia libertado do poder da lei. Por que voltar ao poder da lei? E se Cristo nos libertou do poder da lei, ora, agora nós vivemos pela graça de Cristo. Mas o contexto do que eu quero meditar aqui, neste momento, é a situação que nos leva a refletirmos sobre a nossa vida em uma conduta cristã. Fomos chamados para sermos servos do Senhor. Servo não segundo as tradições atuais apregoam ou imprime uma imagem do que é ser servo na igreja de Cristo. A imagem que é impressa hoje na igreja é a seguinte: a pessoa precisa ter status, precisa ter um ego amassageado, precisa ter nome, precisa ter uma agenda lotada, né, para identificar ou ser identificado como servo. Mas servo, meu irmão, servo, meu querido, minha amada irmã em Cristo, o que a Bíblia nos apresenta do que é ser servo é uma situação totalmente diferente. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quer ser servido deve primeiro servir. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser grande, seja pequeno. Hoje, a situação que a gente vê na igreja, de um modo geral, é que as pessoas amam serem bem apresentadas, serem lembradas. Mas ser servo não é nada disso. Ser servo é estar pronto a servir em qualquer situação em que Cristo precisar. Quantas vezes Cristo já precisou de você nas madrugadas para interceder por alguém que precisa de um livramento? Quantas vezes Deus precisou de você para socorrer um irmãozinho ou um humilde crente que está passando por uma situação adversa e que você pode ser um canal para abençoar, para que Deus venha abençoar. Quantas vezes Deus precisou de você aí mesmo dentro da sua casa para entrar numa batalha espiritual que está acontecendo aí dentro, para que essas situações de divisão, essas situações de conflitos venham a ser apaziguados. Quantas vezes Deus precisou de você para confortar alguém, para edificar a fé de alguém? Você esteve disposto a isso? Você está disposto a servi-lo em qualquer momento, em qualquer situação? Quantas vezes você, nas suas orações, oram e
e questiona Deus. Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Deus, eu quero que o Senhor abra as portas. Deus, eu quero que o Senhor responda as minhas orações. Deus, eu quero que o Senhor mude essa situação e se auto-justifica o porquê que Deus precisa fazer. E você diz, Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu preciso que o Senhor faça isso porque eu sou teu servo, eu sou a tua serva. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso, minha irmã. Aprenda o que é ser servo. Ser servo é estar pronto a servir a causa de Cristo. Quantas vezes Deus precisou de você lá na sua escola, no seu trabalho, na sua casa? Muitas vezes até no ônibus que você toma, aquela linha que você toma de ônibus todos os dias para ir ao trabalho, e Deus precisou de você para falar com alguém que senta do seu lado, talvez até todos os dias você tenha essa companhia do seu lado, e Deus precisa de você para falar com essa pessoa, e você se omite a servir a Cristo nesses momentos. Porque entende que ser servo é somente estar numa obra missionária, a ter um nome de obreiro, a ter um nome de status eclesiástico que venha ser soprado pelo Brasil e pelo mundo. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para ser servo em qualquer situação. E veja bem, algumas características do que é ser servo de Cristo. A primeira característica de ser servo de Cristo, que está pronto a servir, a primeira característica é a submissão. Veja que Paulo, ele tendo aquela posição eclesiástica, tendo aí sendo considerado na Bíblia Sagrada um dos maiores missionários da história da igreja primitiva, um dos maiores missionários que é mencionado na Bíblia Sagrada. Ele, em um concílio em Jerusalém, recebe uma missão a ser feita dos superiores, ou seja, dos pastores na igreja em Jerusalém, que encarregam a Paulo e a Barnabé a levarem à igreja de Antioquia uma carta que venha esclarecer quais são os mandamentos, as doutrinas necessárias a ser seguida na igreja de Antioquia e por toda a Ásia e por onde o evangelho chegou. Eles dizem na carta, olha, eu estou encaminhando esta carta por intermédio de dois homens de Deus, Paulo e Barnabé, porque esses homens, eles estão dispostos e já passaram, correram e correm perigos pelo amor e pela causa do evangelho. O que é isso? Está disposto a sofrer qualquer situação pelo amor ao evangelho. Você foi alcançado realmente pelo evangelho de Cristo para ser servo? Ou você está acostumado com alguém colocar a mão na sua cabeça para orar e profetizar para você, dizendo que Deus está te dando bênção, Deus está abençoando a tua vida, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, isso aí só vem massageando o seu ego e te faz um crente mal acostumado com o que é realmente ser servo, te levando a uma imaturidade. Olha, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus, é a verdadeira profecia que edifica e traz crescimento e maturidade para a vida do homem e da mulher, porque a Bíblia fala que esta é a nossa bússola que nos conduz ao caminho que devemos seguir, é Cristo. Essa palavra é inspirada por Deus e ela é suficiente para nos fazer ter maturidade para servir a Cristo. Não que eu não creia em profecia, eu creio em profecia. Eu lido ou vivo em uma situação espiritual que eu vejo Deus usar, eu vejo Deus falar, mas estamos mal acostumados a ouvirem profecias que não vêm de Deus, vêm de homens. Vêm de homens que somente querem
trazer um sentimento de bem-estar para o momento. Mas Deus nos traz essa palavra hoje para que nós nos despertamos e saiamos de uma zona de conforto. Muitas vezes você está aí vivendo uma vida de uma situação que não sai do lugar. Estou falando uma situação espiritual. Uma situação que não sai do lugar. Você vive na igreja muitos anos, você diz que serve a Cristo muitos anos, mas não sabe o que é realmente servir a Cristo até hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele aprendeu que a primeira coisa que ele deveria ser para ser um missionário, para ser um servo bem abençoado por Deus e que ter as suas obras bem-sucedidas em Cristo, é a primeira coisa, submissão. Você tem um pastor? Você está disposto a ouvi-lo? Você está disposto a obedecê-lo? Você está disposto a andar de acordo com os ensinamentos do seu pastor? Ou você murmura? Ou você contradiz os ensinamentos do seu pastor, achando que a sua própria vontade, o que você acha, hoje vivemos um tempo de uma axiologia, que é o que vale, é o que eu acho. Bom, eu acho assim, que isso não tem nada a ver, que isso não pesa muito na balança, isso aqui deveria ser mudado, isso aqui deveria ser diferente, o que o pastor tem ensinado não tem nada a ver, não tem fundamento. Mas veja bem, irmãos, os maiores pilares que sustentaram a igreja veio por intermédio dos ensinamentos pastorais, a palavra. Quer ser bem-sucedido, bem-aventurado? Obedeça ao seu pastor. Quantos crentes que andam como ovelhas desgarradas, que fazem o que bem querem, saem das suas congregações sem avisar o seu pastor, sem pedir a bênção do seu pastor. Não faça isso, meu amado. Quer ser bem-aventurado? Quer fazer a obra de Deus? Faça, mas debaixo da bênção do seu pastor. Que Deus vai lhe honrar. Se Deus colocou esse anjo na igreja, foi para que a igreja seja conduzida por alguém. A igreja não é um rebanho sem um líder e sem alguém para conduzi-lo. Deus coloca um representante dele. É o anjo da igreja. Seja abençoado. Seja abençoado, sendo submisso ao teu pastor. Outra característica de um servo bem-aventurado, obediente. Vejamos que Paulo chega a Antioquia junto com Barnabé. Eles chegaram obedecendo a uma ordenança. Eles chegaram e obedeceram. Fizeram o que foram mandados fazer. Não fizeram o que eles achavam por si próprio que deveriam fazer. Não, a igreja precisa desta carta, deste ensinamento, destas doutrinas. São essas doutrinas que vão ser aplicadas na igreja de Cristo. E a Bíblia diz, nesse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que a igreja recebeu as doutrinas dos apóstolos e dos presbíteros da igreja de Jerusalém, e a igreja foi bem-aventurada, foi bem-sucedida. A igreja cresceu por conta da palavra. Veja, não é profecia que faz a igreja crescer, não é visão, não é revelação, embora isso é importante para a igreja, mas isso não é a base da igreja. A base da igreja é a palavra, são os ensinamentos. Ouça, aprenda a ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Agora, uma característica que podemos notar também na vida do apóstolo Paulo, que nos traz referência como que é ser servo. Quando eles chegam, que cumpre aquela situação, aquela ordem, aquela missão que eles foram enviados. Paulo sente no coração de passar por onde eles haviam passado pregando o evangelho para visitar os irmãos. Aí aqui Deus fala conosco nesta situação. Essas almas que você tem ganhado para Cristo, que você tem pregado o evangelho,
que estas pessoas se renderam e aceitaram a Cristo na tua igreja, onde você convidou e levou. Você tem dado assistência? A igreja de Cristo cresce assim. Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus disse aos discípulos: ide, pregai o evangelho e fazer discípulos. E fazer discípulo não é a quantidade de almas que você vê levantando a mão, aceitando a Cristo como Salvador na tua pregação, na tua igreja. Isso é bom, você ver alguém levantando a mão e aceitando a Cristo, mas a pergunta que essa palavra nos faz refletir neste momento é: você tem dado assistência a essas almas? Alguém tem dado assistência? Paulo se preocupou em voltar pelas igrejas por onde ele pregou o Evangelho. Disse: olha, eu preciso visitar os meus irmãos. Eu preciso dar assistência. Paulo não foi um missionário que ganhava alma e somente para ter uma matemática somando as almas que ele vem ganhando para Cristo, para chegar em um determinado lugar e dizer: eu preguei o Evangelho e já ganhei tantas almas para Cristo. Oh, meu amado. A Bíblia fala que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Porque tem muitas pessoas que vão na tua igreja, convidados por você, até se rendem aceitando a Cristo como Salvador. Mas o que vale notar e ratificar nesta situação é: tem permanecido? Você tem dado assistência? O que Jesus está falando contigo é que você precisa se importar mais com aqueles que já estão dentro. Não se importar simplesmente com aqueles que estão lá fora, somente para ouvir a palavra. Precisa ouvir a palavra, mas Jesus disse: fazer discípulo. E fazer discípulo é você focar em alguém e não se afastar desta pessoa até que ela esteja pronta para caminhar sozinha. Fundamentada na palavra. Porque quando essa pessoa estiver pronta para seguir sozinha, você tem um tempo livre para ganhar outra alma para Cristo. E assim vai fazendo discípulo. E o reino do céu vai sendo povoado com saúde, com vidas saudáveis, não vidas doentes que chegam na igreja e permanecem na igreja sem ter uma assistência doutrinária, uma assistência espiritual que vai fazê-lo ser amadurecido na fé e permanecer firme em Cristo. De maneira nenhuma. Mas Deus está dizendo aqui hoje: dê assistência, ajude, ore junto, caminhe junto para a igreja, caminhe junto para a oração, para a palavra. Se for preciso, tire um tempo, ore a Deus, peça uma revelação, discernimento na palavra para instruir essa pessoa a também servir a Cristo. Mas talvez você que está me ouvindo, talvez você está passando por esta situação sem assistência nenhuma. Porque infelizmente a realidade hoje é esta. Mas Deus está dizendo aqui: olha, dê assistência. Seja um missionário que faça discípulos. Porque missionário hoje é títulos. Somente títulos. Mas Deus te deu uma missão. Faça discípulo. Faça discípulo. Mas o que é interessante, que na vida de Paulo a gente aprende a ser servo. O apóstolo Paulo nos dá exemplo de que o servo ele é submisso, ele é obediente, ele se importa com os novos convertidos. E aqui aprendemos também que ele tem visão do que é o reino de Deus. Porque quando ele chega na região da Ásia, ele quer entrar na Ásia para pregar o evangelho na Ásia. Mas o Espírito de Deus impede. Ele entende que o Espírito Santo está impedindo de entrar lá. Porque o propósito do Espírito Santo para a vida de Paulo não era entrar na Ásia,
Ali as vidas já estavam salvas. Mas ele quer entrar, o Espírito Santo impede. É preciso a gente entender quando é hora de fazer algo. Entender o que realmente o Espírito Santo, o que Deus quer para nossas vidas. Porque uma coisa é ser vocacionado para algo, para o ministério. E outra coisa é ser chamado para ser servo. Não é só porque você não é um pastor, você não é um cooperador, um diácono, um evangelista, um presbítero. Não é porque você não é um missionário, né? Você não faz parte do corpo eclesiástico. Não é só por isso que você não é chamado para ser servo, para servir a causa do Senhor. Deus tem projeto na sua vida. Seja servo. O apóstolo Paulo nos ensina a ouvir a voz do Espírito Santo. Oh, como é bom ter intimidade com o Espírito Santo, meu amado. Como é bom você poder saber, ter maturidade, saber que você não depende de profeta, de profecia ou de profetada para seguir a sua caminhada com Cristo. Como é bom saber que você tem intimidade com o Espírito Santo, que Deus quer te encaminhar a fazer algo, você entender que é realmente o Espírito Santo que está falando contigo, que Deus você tem um caminho aberto, um acesso livre a Deus. As pessoas hoje estão acostumadas a serem guiados, a ter intermediários para chegar até Deus. Não aprenderam a andar com os próprios caminhos, mas é importante você saber que Deus tem para a sua vida. Aleluia, Deus tem para a sua vida um livre acesso que você tenha intimidade com Deus. O Espírito Santo impediu Paulo de entrar na Ásia e queria que ele seguisse adiante. Então eles contornaram a Ásia. Quando chega em cima, próximo a Mísia, eles querem entrar na fronteira para pregar o Evangelho naquela região. O Espírito Santo mais uma vez impede. Mas naquela noite, Deus dá uma visão a Paulo. E nessa visão ele vê um homem da Macedônia, clamando a ele, olha, atravessa para cá e socorre-nos. O espírito missionário é isso, meu irmão. É saber cuidar de quem precisa de cuidado e é saber pregar para quem precisa ouvir e socorrer aquele que necessita de socorro. Deus quer te usar para socorrer alguém. O que representa a Macedônia para a sua vida hoje? E para concluir aqui, eu quero te dizer que Deus tem projeto na sua vida. E aí eu te pergunto, você está pronto para ser servo? Ou quer ainda continuar a ser servido? Jesus não te chamou para ser servido. Jesus te chamou para ser servo. Tem um hino na harpa cristã que o coro diz assim: posso, tendo as mãos vazias, a Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa lhe tocar o coração e que o Espírito Santo possa lhe fazer entender qual é o real projeto e chamado de Deus para a sua vida. Seja servo. Não queira ser servido. Que Deus abençoe.